Diário de Jonathan Harker, mantido em taquigrafia. 8 de maio. Comecei a temer, enquanto escrevo este diário, que eu estivesse ficando muito vago. Mas agora estou satisfeito que tenha sido detalhado desde o início, pois há algo tão estranho nesse lugar e em tudo nele que não posso deixar de me sentir desconfortável. Eu gostaria de estar seguro ou que nunca houvesse vindo. Pode ser que essa estranha existência noturna esteja me afetando. Antes isso fosse tudo. Se houvesse alguém com quem conversar, eu poderia suportar, mas não há ninguém. Eu tenho apenas o conde para falar, e ele. Eu temo ser eu mesmo a única alma viva no lugar. Deixe-me ser prosaico quanto aos fatos. Isso me ajudará a suportar, e a imaginação não deve se revoltar comigo. Se isso acontecer, estou perdido. Deixe-me dizer imediatamente como eu estou, ou como parece. Eu só dormi algumas horas quando fui para a cama, e, sentindo que não conseguia mais dormir, levantei-me. Eu tinha pendurado meu espelho de barbear na janela e tinha recém começado a me barbear. De repente, senti uma mão no meu ombro e ouvi a voz do conde me dizendo: "Bom dia!" Eu me assustei, pois me surpreendeu que não o tenha visto, já que o reflexo do espelho mostrava a sala inteira atrás de mim. Com o susto, eu me cortei um pouco, mas não notei no momento. Depois de responder à saudação do conde, virei-me novamente para o espelho para ver como podia ter me enganado. Desta vez, não poderia haver erro, pois o homem estava perto de mim e eu pude vê-lo por cima do meu ombro. Mas não havia reflexo dele no espelho. A sala inteira atrás de mim foi exibida, mas não havia sinal de homem algum nela, exceto eu. Isso foi surpreendente e, com tantas coisas estranhas, estava começando a aumentar a vaga sensação de inquietação que eu sempre tenho quando o conde está próximo. Mas naquele instante eu vi que o corte havia sangrado um pouco e o sangue estava escorrendo sobre o queixo. Afastei a navalha, virando-me meia volta ao fazer isso para procurar um curativo. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos brilhavam com uma espécie de fúria demoníaca e de repente ele agarrou a minha garganta. Eu me afastei e sua mão tocou as contas do rosário que segurava o crucifixo. Isto causou uma mudança instantânea nele, pois a fúria passou tão rapidamente que eu mal pude acreditar que estava lá. "Tome cuidado", disse ele. "Tome cuidado com a forma como você se corta. É mais perigoso do que você pensa neste país." Depois, aproveitando o espelho de barbear, ele continuou: "E essa é a coisa infeliz que lhe causou essa ferida. É uma quinquilharia imunda da vaidade humana." E abrindo a janela pesada, com um gesto de sua mão terrível, ele jogou o espelho, que foi quebrado em 1000 pedaços nas pedras do pátio lá embaixo. Então ele se retirou sem uma palavra. É muito irritante, pois não vejo como fazer a barba agora, a menos que eu use o vidro do meu relógio ou o fundo do pote de barbear, que felizmente é de metal. Quando entrei na sala de jantar, o café da manhã estava preparado, mas não consegui encontrar o conde em nenhum lugar. Então eu tomei café da manhã sozinho. É estranho que ainda não tenha visto o conde comer ou beber. Ele deve ser um homem muito peculiar. Depois do café da manhã, fiz uma breve exploração no castelo. Saí na escada e encontrei uma sala voltada para o sul. A vista era magnífica e de onde eu estava, podia vê-la de todas as formas. O castelo era na beira de um terrível precipício. Uma pedra caindo da janela cairia 1000 pés sem tocar em nada. No que diz respeito à vista, é um mar de copas de árvores verdes, com uma brecha profunda ocasional, onde há um abismo.
Aqui e ali existem fios prateados, onde os rios serpenteiam em desfiladeiros profundos pelas florestas. Mas não estou no ânimo de descrever belezas, pois depois de ver a vista, explorei mais. Portas, portas e mais portas em todos os lugares, e todas trancadas e aferrolhadas. Em nenhum lugar, salvo das janelas nas paredes do castelo, existe uma saída disponível. O castelo é uma verdadeira prisão e eu sou um prisioneiro. Quando descobri que era prisioneiro, uma espécie de sentimento selvagem se abateu sobre mim. Eu corri para cima e para baixo das escadas, experimentando todas as portas e espiando de todas as janelas que pude encontrar. Mas, em pouco tempo, a convicção do meu desamparo dominou todos os outros sentimentos. Pensando nisso depois de algumas horas, acho que devo ter ficado bravo no momento, pois me comportei como um rato em uma armadilha. Quando, no entanto, me veio a convicção de que fiquei impotente, sentei-me em silêncio, tão silenciosamente como já fiz qualquer coisa na minha vida, e comecei a pensar sobre o que seria melhor a ser feito. Ainda estou pensando e ainda não cheguei a uma conclusão definitiva. Só tenho certeza de uma coisa, que não adianta deixar o conde conhecer minhas ideias. Ele sabe muito bem que estou preso, e como ele fez isso sozinho, e sem dúvida tem seus próprios motivos, ele só me enganaria se eu confiasse nele plenamente com os fatos. Até onde posso ver, meu único plano será manter meu conhecimento e meus medos para mim, e meus olhos abertos. Eu sei, sendo enganado como uma criança por meus próprios medos. Ou então estou em uma situação terrível. E se este for o caso, eu preciso e precisarei de toda a minha mente para escapar. Eu havia recém-chegado a essa conclusão quando ouvi a grande porta abaixo fechar e soube que o conde havia retornado. Ele não entrou imediatamente na biblioteca. Então, fui cautelosamente para o meu próprio quarto e o encontrei a fazer a cama. Isso foi estranho, mas apenas confirmou o que eu sabia o tempo todo, que não havia criados na casa. Quando mais tarde eu o vi através da fenda das dobradiças da porta, arrumando a mesa na sala de jantar, eu tive certeza disso, pois se ele faz todos esses serviços inferiores, certamente é uma prova de que não há mais ninguém para fazê-los. Isso me assustou, pois se não houver mais ninguém no castelo, deve ter sido o conde e o condutor da caleche que me trouxe aqui. Este é um pensamento terrível, pois em caso afirmativo, o que significa o seu poder para controlar os lobos, como ele fez apenas segurando a mão em silêncio? Por que todas as pessoas da Bistritz e o cocheiro tinham medo terrível por mim? O que queriam dizer ao me oferecerem o crucifixo, o alho, a rosa selvagem, as cinzas da montanha? Abençoe aquela boa mulher que pendurou o crucifixo em volta do meu pescoço, pois é um conforto e uma força para mim sempre que eu o toco. É estranho que algo que me ensinaram a considerar com preconceito e como idolatria pudessem ajudar em um momento de solidão e dificuldade. Será que há algo na essência da coisa em si? Ou é um meio, uma ajuda tangível, ao transmitir lembranças de simpatia e conforto? Em algum momento, se puder, devo examinar esse assunto e tentar me decidir sobre isso. Enquanto isso, devo descobrir tudo o que posso sobre o Conde Drácula, pois isso pode me ajudar a entender. Hoje à noite, ele pode falar de si mesmo, se eu induzir a conversa nesse sentido. Devo ter muito cuidado, no entanto, para não despertar sua suspeita. Meia-noite. Eu tive uma longa conversa com o conde. Fiz-lhe algumas perguntas sobre a história da Transilvânia e ele falou calorosamente sobre o assunto. Ao falar de coisas e pessoas, e especialmente de batalhas, ele falou como se estivesse presente em todas. Ele explicou depois, dizendo que, a um boiar, o orgulho de sua casa e do nome é seu próprio orgulho, que a glória deles é sua glória,
que o destino deles é seu destino. Sempre que ele falava de sua casa, ele sempre dizia nós, e falava quase tudo no plural, como um rei falando. Eu gostaria de poder gravar tudo o que ele disse exatamente como ele disse, pois para mim foi muito fascinante. Parecia ter nela toda uma história do país. Ele ficou empolgado enquanto falava e caminhava pela sala, puxando seu grande bigode branco e agarrando qualquer coisa em que colocasse as mãos, como se o esmagasse pela própria força. Uma das coisas que ele disse, vou transcrever o mais próximo possível, pois conta, de seu modo, a história de sua raça. Nós, Sekeles, temos o direito de nos orgulhar, pois em nossas veias flui o sangue de muitas raças corajosas que lutaram como leões para serem senhores. Aqui, no redemoinho das raças europeias, a tribo Ugric trouxe da Islândia o espírito de luta que Thor e Vodin lhes deram, que seus berserkers exibiram com tanta decisão nas costas da Europa, sim, e da Ásia e da África também, até que os povos pensassem que os próprios lobos houvessem chegado. Aqui também, quando vieram, eles encontraram os Hunos, cuja fúria bélica havia varrido a terra como uma chama viva, até que os povos moribundos sustentavam que, em suas veias, corria o sangue daquelas velhas bruxas, que expulsas da Sítia, acasalaram com os demônios no deserto. Tolos, tolos! Que diabo ou que bruxa era tão grande quanto Átila, de quem é o sangue nessas veias? Ele levantou os braços. É uma maravilha que fôssemos uma raça conquistadora, que éramos orgulhosos, que quando o magiar, o lombardo, o avar, o búlgaro ou o turco alinharam seus milhares em nossas fronteiras, nós os fizemos recuar? É estranho que quando Arpad e suas legiões varreram a pátria húngara, ele nos encontrou aqui, que os Onfolklalás foram concluídos ali? E quando a inundação húngara varreu o leste, os Sekeles foram reivindicados como parentes pelos magiares vitoriosos. E a nós, durante séculos, foi confiada a guarda da fronteira das terras turcas. E mais do que isso, o dever interminável da guarda da fronteira, pois, como dizem os turcos, a água dorme e o inimigo fica sem dormir. Quem nas 4 nações recebeu mais alegremente do que nós a espada sangrenta, ou mais rapidamente acudiu o estandarte do rei em seu chamado de guerra? Quando foi redimida essa grande vergonha da minha nação, a vergonha de Kassova, quando as bandeiras do Valar e o Magiar se rebaixaram sob o crescente? Quem foi, senão, um da minha própria raça, que como Voivodê cruzou o Danúbio e abateu o turco em seu próprio terreno? Este era um Drácula de fato. Pena que seu próprio irmão indigno, quando caiu, tenha vendido seu povo para o turco, trazendo a vergonha da escravidão a eles. Não foi esse Drácula, de fato, que inspirou aquela outra raça que, em uma idade posterior, trouxe suas forças sobre o grande rio para a terra turca, que, quando ele foi derrotado, voltou, e de novo, e novamente, embora ele tivesse que voltar sozinho do campo sangrento, onde suas tropas estavam sendo massacradas, já que ele sabia que sozinho ele poderia triunfar. Eles disseram que ele pensou apenas em si mesmo. Bah, quanto valem camponeses sem um líder? Onde termina a guerra sem um cérebro e um coração para conduzi-la? Novamente, quando, após a Batalha de Mohacs, expulsamos o jugo húngaro, nós, do sangue de Drácula, estávamos entre seus líderes, pois nosso espírito não iria tolerar não sermos livres. Ah, jovem senhor, os Sekeles e os Drácula, como sangue em seu coração, cérebros e espadas, podem se orgulhar de feitos que fungos como os Habsburgs e os Romanovs jamais poderão atingir. Os dias bélicos acabaram. O sangue é muito precioso nesses dias de paz desonrosa.
E as glórias das grandes raças são como uma história que é contada. Estava essa hora, próxima da manhã, e fomos para a cama. Lembrete, este diário parece terrivelmente como o começo das noites árabes, pois tudo é interrompido pelo canto do galo, ou com um fantasma do pai de Hamlet.